Podcasts Bangerils FM. Pretoteca. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos juntas aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast Pretoteca, que é por vídeo, por áudio, como você preferir acompanhar a gente. Eu me chamo Cíntia Martins. Oi, gente, eu sou Milena Teixeira e Cíntia agora fala o nome dela. Nas últimas edições, quem está acompanhando a gente sabe que eu esqueci de falar meu nome, de me apresentar, gente. Aí eu fico falando toda hora. Mas, pois é, gente, mais um final de semana, uma sexta-feira aqui de Pretoteca pra vocês, em clima de humor, que a gente vai falar com um cara, né? É isso, a gente precisa de coisas leves aqui também, né? Que acompanha, sabe que a gente, né, não deixa passar o que é assunto sério, assuntos factuais, assuntos que envolvem questão de raça, de gênero, enfim. É o tema do nosso podcast, né? Não à toa ele se chama Pretoteca, mas é bom quando a gente consegue trazer muitos sorrisos e coisas mais leves pra cá. Vamos falar de cinema, de arte, de humor, de cinema baiano. É tão bom a gente descentralizar um pouco esse olhar aqui. Tô falando de mim enquanto sudestina, tá? Porque ela é nordestina, ela tá melhor que eu nessa situação. Mas é conterrâneo seu que tá aqui com a gente hoje, né, Milena? Pois é, conterrâneo meu, ele é educador, ele é ator. Eu acho que você já deve até ter visto os vídeos dele, que antes era com frase de manhã, circulava bastante no Facebook. E agora ele tá com outro projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente já pode chamar ele? Vamos sem mistério mais, chega. Sullivan Bispo. Vem, olha aí. Olá, minha gente. Olá. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Fico muito lisonjeado de estar aqui dividindo a tela. Prazer todo nosso. Pretas, todo nosso, mais uma pessoa bonita para complementar essa nossa mesa. Porque, como diz mamãe, como diz Milena, a gente é bonito, ainda tem mais uma pessoa para complementar aqui. Então, ó, esse trio. Exatamente. E é isso, né? Sullivan, eu acompanhava você e o Thiago, desde a época ali do Frases de Manhã, que era muito bom e que bombava no Facebook, todo mundo olhava. Frases de Manhã, gente, era... eu não sei, uma espécie de quadro. É uma websérie, né? Vamos até explicar pra galera aqui, porque é algo muito forte, né? Já é um projeto muito forte há muito tempo na Bahia e a gente quer mostrar aqui para outras pessoas, né? Trazer essa nacionalização, porque essa websérie que fez muito sucesso no YouTube tá virando filme. É por isso que também que o Sullivan tá aqui com a gente, mas é legal a gente saber, né? Como que surge, de onde que vem essa ideia. Exatamente. Cíntia deu uma contextualizada boa. Mas fala com o seu olhar da Bahia, que você sabe mais que eu. E aí, velho, quem tem mãe, vou falar uma coisa. Mãe, eu sei que mãe é tudo igual, mas a mãe da periferia, a mãe da comunidade do bairro popular, ela é outra, ela opera em outra frequência e é de um jeito diferente. E os meninos... Dona Ângela e Dona Dalva que o digam, as nossas mães. É outra coisa. E aí os meninos, Thiago, né, que é o colega dele, e Sullivan, eu acompanhava eles no Facebook e tal, com os vídeos de Frases de Manhã, e agora eles contam aí com esse novo projeto. Eu queria que você puder comentar com a gente, Sullivan, sobre como é que vocês começam, né? Como é que surge ali, como é que surge você e o Thiago interpretando esses papéis? Na Rédea Curta surge lá em 2016, que não era na Rédea Curta, né? Era um projeto que tinha um outro nome. E eu comecei assim a fazer manhã através de um convite. Tanto eu como o Thiago, era um canal de frases, e a gente foi fazer Júnior, eu fui fazer manhã, fui convidar para fazer uma mãe, e ia ser apenas um vídeo, né? Desse um vídeo que eu ia fazer, porque eu tava com muita coisa, tava realizando muita coisa, dando aula, me formando na escola de teatro da UFBA, que minha formatura é licenciatura em teatro. Então eu tava na sala de aula, tava com 3 espetáculos em cartaz, 2 adultos, um infantil. Então, ter mais uma coisa, pra mim, ia ser demais, assim. E eu fui fazer Manhã muito... Manhã não foi um personagem que eu estudei, que eu fiz um laboratório cênico pra fazer. Eu sempre digo que Manhã é um personagem que eu trago dentro de mim, porque Manhã são as minhas mães. Manhã é a minha avó, é a minha mãe de sangue, são minhas madrinhas, é minha mãe de santo. Então, Manhã são as mulheres pretas de dentro do meu QG. Manhã é o meu alicerce. E eu, na época, morava com minha avó, fui fazer Manhã com as roupas de minha avó.
e usei os trajes de minha avó, as coisas de minha avó. E o sapato era de Koanza, que é o meu primeiro personagem feminino, Manhã é o segundo. Só que Koanza começa no teatro e Manhã chega na internet primeiro, Koanza chega depois. Tem esse entrelace aí bacana. E desde então, eu não parei mais de fazer Manhã, porque foi um boom. Em uma época que a internet não tinha nem vídeo patrocinado. A gente primeiro acendeu no Facebook, para depois no YouTube, para depois no Instagram. Então teve toda essa questão aí. Então rolou aí esse humor de identificação. Porque eu acho que é bacana a gente fazer um humor de identificação, que a gente consiga se enxergar e dar uma risada gostosa falando bem da gente. Sem dúvida nenhuma. É tão bom a gente que estuda, né, a questão racial, que vê filme, que vê documentário, que lê livro. A gente sabe o quanto é doloroso, né, revisitar essas histórias que fazem parte da gente, não tem como a gente não estar em contato com isso. Mas é tão bom quando a gente pode ver um filme e simplesmente se divertir, né? Sem pensar um pouco, é necessário ter essas levezas, né? Esse equilíbrio, assim. Por mais que a gente esteja em contato o tempo inteiro com histórias dolorosas, é importante ter essa leveza. Agora eu vou pedir para o Cleison, que está aqui com a gente, operando essa gravação, para soltar o trailer enquanto a gente continua conversando aqui com o Sullivan, porque todas essas histórias de manhã que surgiram lá na websérie em 2019 estão virando filme, como eu disse. Filme que vai chamar Na Rédea Curta, já chama, né? Tá pronto, vai estrear dia 1º de dezembro de 2022 nos cinemas do Brasil. Queria que o Sullivan trouxesse um pouquinho, né? Como é que foi essa ideia de levar a websérie, né, para essas esquetes para o cinema? Isso já foi um trabalho de muito tempo, porque fazer arte no Brasil a gente sabe que é sufoco, né? A gente sempre sonhou, assim, em fazer um filme, né, em estar no cinema, em levar essa história do audiovisual para o cinema, entendendo que a gente começou de uma maneira muito amadora a fazer um projeto que já tinha essa cara grande. Eu lembro que o nosso boom... O boom é esse microfone profissional, né, que se utiliza no audiovisual. Aquele grandão que tem um cabo normalmente que se balança, que balança um cadinho. Uhum. E tem esse operador ali para manusear. E o nosso boom era um fone de ouvido preso no cabo de vassoura. Então você vê aí o tamanho da engenhoca. Que loucura! E o tamanho da engenhoca de um sonho que virou realidade de fazer esse filme. Mas a gente sabia que era um sonho assim meio que distante, né? Mas aí a gente recebeu uma ligação, certo dia, de Glenda Nicásio e Ari Rosa, os diretores do filme, da Rosa Filmes, convidando a gente para fazer um filme em parceria na Rédea Curta com a Rosa Filmes, que é a produtora audiovisual deles, e topamos. Passamos aí um período em Cachoeira, pensando o roteiro. O roteiro é escrito, acho que a 5 a 6 mãos, escrito às nossas mãos, escrito as nossas histórias, as nossas aventuras. E aí a gente estaremos na telona, né, mostrando a força dessa história periférica, história negra, desse humor que conta as nossas verdadeiras histórias. Que massa, Sullivan, massa. Agora, tem uma coisa que eu acho que vai chamar o trechinho agora do trailer? Acho que Cleison vai conseguir colocar aqui pra gente, né? Vamos ver aí, mas aí você vai falando com ele. Então, eu queria te perguntar uma coisa, assim, que tem essas questões, né? Até de, não, o trailer já veio, então vamos ver o trailer. Vamos deixar rolando aí, gente. Sullivan pode ir falando com a gente. Ô Sullivan, então, essas questões, né, que eu fico pensando, né? Você diz que esse personagem, que Manhã nasce de várias mães que você tem. De sua mãe, de sua avó, de sua mãe de santo, da vizinha que é mãe, que você vê ali como aborda o filho. Como é que se constrói em termos de personagem mesmo, né, Cíntia? Uhum. Essa mãe, como olhando... Como é que você, enfim, prepara... O que você vai falar? Observando? Essa questão de vivência está muito relacionada a seu personagem também? Eu não consegui ouvir sua última frase. Essas questões da sua vivência estão relacionadas a personagem também? Olha, você vê que é isso aqui, na Rédea Curta é isso aqui. Na hora da entrevista, também tá passando o carro do lixo. Tá dando pra ouvir, Eu amo! Esse é o humor de realidade, né? E a gente não vai cortar não, que essa é a graça. O bairro que eu moro não é nem tão periférico, mas tem essa mistura da gente. Salvador é isso, Salvador é a cidade mais negra fora da África, então tem isso. E aí você não vai, eu não vou sair na rua e dizer assim,
não vou dizer ao Gari que tá lá embaixo, fazendo seu trabalho, que é pra ele parar que eu tô aqui gravando. Não, porque ele sou eu também. Ele é meu irmão de cor. Eu tô aqui também representando ele. E ele tá lá embaixo também me representando. Somos juntos. Então, a partir disso, você cria um personagem. Cícero, que é um personagem do Na Rédea Curta, foi criado muito nisso aí, que a gente gravava os episódios. E tinha um menino com a Maquita. Menina, essa Maquita, tão ordinária essa Maquita lá na Lapinha, que essa Maquita não parava. E na hora de dar o texto, aí, manhã na hora, Cícero, essa Maquita aí, o ar estopou, que não para nunca. Ele parava mais assim do que eu. Por que ele parava assim? Porque ele já achava que era uma briga na rua. Aí depois que foi se popularizando, quando manhã falava alguma coisa, ele dizia, oi, manhã tá gravando, vou parar aqui um pouquinho. Então, esse humor de identificação é um humor que, pra mim, eu sempre digo, o personagem, ele é como o orixá. A gente não incorpora, porque não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Ele tá dentro de mim. São todas essas as minhas vivências, as minhas memórias afetuosas. Manhã sou eu, são vocês. Manhã são os nossos e as nossas. Essa família é tudo isso. Na Rédea Curta é tudo isso. Manhã, Júnior, Meire, Bisteca, Keilane. Esses personagens estão dentro da periferia. Esse é o nosso lugar de fala. É a nossa comédia periférica. Então, cada tantinho disso traz a construção. Então, fazer manhã, falar como manhã, trazer essas verdades, é também trazer a nossa realidade. Esse humor de situação. E aí a gente mistura com sitcom, bebe um pouquinho ali da parte técnica também, traz o nosso teatro popular, porque é o audiovisual que toma a benção primeiro ao teatro. Eu sou ator de teatro. Eu vim do Bando de Teatro Lodum, vim do Teatro da Queda, vim do Grupo Por Acaso, vim da Comunidade Arte e Paz. Então a minha experiência é muito maior do teatro do que do audiovisual. E eu não vou. E eu, sendo de candomblé, não posso desfazer da minha essência. Então eu tenho que trazer o teatro para o audiovisual. Não apenas o audiovisual para o teatro. E sem esquecer da internet. Porque a internet populariza e dá voz à nossa gente. A gente tem que agradecer muito a internet, de vez em quando acender uma vela para Bill Gates. Exatamente, amo. foi ele que trouxe a gente pra aqui, ó. Agora, Sullivan, só amarrando aqui, né? Eu vou até interromper esse aqui. Aí em Salvador, eu que eu moro aqui em São Paulo, mas eu consumo muita coisa daí porque eu preciso ser feliz, né? Preciso, não mereço, não, né? Enfim, e aí eu fico olhando, tipo, tem uma geração de humoristas que tá muito grande, 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, com humor, do Ice, a Belle Daltro, o Christian Bell. É outro tipo de humor, claro que não tá relacionado necessariamente a teatro, mas assim, eles têm quadro, inclusive, que eles criam um personagem no Instagram. E aí vale a pena recortar, queria falar isso, que é uma galera preta, né? Crescendo na internet. E daí de Salvador, como é que você vê isso? Eu acho que é uma ascensão muito potente. Porque quando a gente vê um preto na tela, a gente está vendo a oportunidade de viver e sonhar. Eu estou porque eu vi Zezé Mota, Grande Otelo, Luiz Miranda, Lázaro Ramos. Então, essa existência em representatividade precisa acontecer. Christian tá no filme da gente. Christian tá no filme da gente, né? E pra mim, assim, é uma presença muito bacana. Eu gosto muito de Christian. Tenho um carinho enorme por ele. Nós temos estilos de humor diferentes, mas Christian sou eu e eu sou Christian também. Eu tava falando hoje mais cedo, você falou de Doom Ice. Doom a gente já se falava muito na internet, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente, por conta de agenda e tal, da correria. E aí teve aniversário esse ano de Márcio Vitor, né? Márcio do Piscirico. Uhum. E Doom tava lá. Menina, quando eu vi Doom, a gente se abraçou. Parecia que a gente era amigo de um tempão. Isso é reconhecimento. Eu reconheço o meu humor em Doom, e Doom se reconhece em mim. Tá na pele, tá na história, tá na vivência, sabe? E eu acho bacana que Doom seja representatividade para muita gente. Que eu seja, que Tiago seja, que Christian seja, que Belle seja, que Maíra seja, que Tiamá seja, que Rita Batista seja, e que a gente entenda esse percurso. Quando eu comecei, eu tive a internet que me abraçou. Então hoje eu não posso não abraçar quem está começando agora.
sabe? Então tem essa nova geração também, que vem também junto com a gente. Tem Nininha problemática, tem Dandara, tem Diogo Teixeira, meu irmão, tem tanta gente bacana, né, que traz esse humor potente. Tem Mãe Rita, Léo Santos. Eu acho bacana, teve uma vez que um menino chegou pra mim e disse assim: você já viu tal humorista? Eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa que você. Tome cuidado com isso. Eu acho que ele tá limitando. Eu disse assim a ele: que bom que ele está fazendo algo parecido comigo, porque eu tenho certeza que ele deve ter se inspirado em mim. Porque eu vou assistir o vídeo dele, porque eu quero me inspirar nele. Porque o racismo é tão cruel que muitas vezes ele coloca na cabeça outros, da gente, né? essa síndrome do preto único. Sim. E tira da gente o orgulho de ser referência. Exatamente. Porque a gente briga o tempo todo por espaço. Mas nós precisamos entender que nós somos referência. Vocês são referências. É difícil a gente acreditar que nós somos bons, porque o racismo diz o tempo todo que nós não somos. Mas a partir do momento que a gente acreditar que nós temos talento e que somos luz o tempo todo, a gente vai dizer assim: poxa, eu tenho um bocado de referência, mas eu acho que eu posso ser referência também. Aí com humildade, com o pé no chão e tendo essa força dentro da gente de representatividade, a gente vai longe. Vezes, né, sobre o quanto o racismo é cruel, de você se ver numa posição, né, que é louvada socialmente, que se fossem outras pessoas brancas, iam estar se aplaudindo. Nossa, eu sou incrível, eu apresento um jornal em rede nacional. Esse é o meu trabalho. E muitas vezes eu me coloco em xeque. É uma loucura isso, né? De como a gente vai se colocando em segundo plano e sem acreditar muito no trabalho que a gente faz, na inspiração que a gente é para tantas pessoas, né? E essa é a diferença também da questão da negritude, porque ela é sobre coletividade, né? É sobre fazer tudo junto com todo mundo. E você trouxe uma questão aqui sobre esse filme, né? Obviamente, humor, pra gente dar risada junto. Mas ele tá falando também de uma realidade muito grande do Brasil, que é mulheres solo, né? Mães solo. A maioria das mulheres criam seus filhos sozinhas no mundo e no Brasil. E isso casa muito com tudo que você falou até aqui, que as suas referências para criar essa personagem são só mulheres. Né? Você se alimenta na sua carreira, né? Não só com Maninha, mas com os personagens que você já teve, com base no que as mulheres foram para você. Então você traz ali a questão séria, né, da maternidade solo de uma forma leve, né, mas sem deixar de olhar para essa realidade que pode ser muito triste no Brasil, né? Não pode, assim. A principal referência de Maninha, dentre todas essas mulheres pretas, é minha avó. Minha avó materna, Antônia Paula Oxalaqué, que é Yalorixá, e que foi mãe solo e é mãe solo, né, de 2 filhas. Então, minha mãe não foi mãe solo, mas eu acredito que essa força negra e guerrilheira está muito dentro dessas mulheres pretas. Mas essa força também é uma força que não dura o tempo todo. Mas o sonho delas, muitas vezes, deixa de ser o sonho delas e passa a ser o da gente, né? E além disso tudo, assim, elas conseguem ter graça. Porque minha avó foi por muito tempo empregada doméstica, ela depois conseguiu ser chefe de cozinha de uma grande rede de mercado. Minha avó tem 90 anos. E eu acho minha avó uma mulher muito engraçada e muito forte, sabe? Então, eu sempre me emociono muito quando eu falo de minha avó, porque minha avó sempre teve muito pulso, sempre foi muito firme em todas as ações dela, em todas as coisas que ela traz. Mas ela sempre trouxe graça, sabe? Então, assim, eu não consigo olhar para minha avó hoje, com 90 anos, e não me emocionar. E até quando minha avó, assim, até quando ela traz, assim, essa piada dentro dela, sabe? Você se emociona porque a piada dela conta uma história, sabe? Tem um ditado que minha avó usa muito, assim, que ela diz assim: desde que eu conheço Miranda, é pra lá que se anda. Então ela tá dizendo isso, que tipo assim, se você já era descarado antes, vai ser descarado agora, vai ser sempre. Então o jeito de minha avó falar as coisas, contar as coisas, me emocionam muito, assim, porque eu consigo perceber o tempo dentro dela e a força que ela teve para ser mãe solo. E principalmente no momento político que a gente tá vivendo no país,
E se fala tanto em família brasileira, e para quem tem a pele escura, a gente sabe que a família brasileira é a mãe solo. E nesse lugar de família brasileira deveria ter mãe solo, mãe preta, porque a família brasileira, ela é majoritariamente preta, vulgo mãe solo. Então eu acho que falar dessas mulheres, falar dessas mães com humor, com graça, e trazendo dentro disso um humor conscientizado, que é o que eu me propus a fazer na minha vida, eu acho que não é apenas o meu ócio, não é apenas o meu ócio no meu ofício, é a minha responsabilidade étnica, ética e ancestral. Eu sou porque elas foram, são e continuarão sendo. Que lindo. Que lindo. Ai, Sullivan. Eu choro, né? Mas eu tenho que controlar o choro, porque eu choro feio. Minha mãe já falava isso, que eu chorava feio. Eu sou pisciana, eu choro mesmo. Ainda mais falando de mãe, de vó, né? Acho que as nossas referências são parecidas nesse sentido. São todas as nossas mães pretas, nossas vó preta. Minha avó também esteve conosco até os 90 anos. Tem uma que tá com 94. Então a gente vai falando delas e vai chorando mesmo. Tem que chorar mesmo. Fala, Milena, te interrompi. Não, o que eu queria perguntar a Sullivan, não é saber quanto você tá ganhando não, viu, Sullivan? Não é saber quanto é que você tá ganhando não, mas assim, com jornalismo não dá pra se viver na Bahia. Se vocês quiserem saber o salário, eu conto depois. Deixa eu ter o menor problema, que eu acho que todo mundo tem que saber. Manda inbox pra ela, gente. Que é pra tomarem vergonha. Mas assim, como é que é? Você diz aí que você se propõe, né, a fazer... a arte, né? Essa arte com consciência, né? Uma arte antirracista com consciência. Você enfrenta na Bahia hoje, você vê a ausência de políticas que investam nesse tipo de arte e é possível sobreviver disso? Sobreviver, eu digo sobreviver bem, né? Não é sobreviver, é sobreviver bem. É possível isso acontecer hoje aí? Se sim, que ótimo. Olha, eu ouvi, não que eu seja rico, porque eu não sou, mas ainda, porque nós seremos, todos nós aqui, temos que pensar grande, né? Temos que pensar, mas eu ouvi a semana passada, tem umas 2 semanas mais ou menos, que um ditado que disse assim: um preto no Brasil, sendo rico, ele não será rico. Porque esse preto no Brasil, ele infelizmente, quando for dormir, vai ter algum parente dele passando fome. A gente não é sozinho. A gente que tem a pele escura, a gente tece um laço familiar, ancestral, muito forte. Então Sullivan não é Sullivan sozinho. Quando o Sullivan acende, Sullivan não acende sozinho. Quando o Sullivan passa por uma dificuldade, Sullivan não passa sozinho. E assim, os meus familiares, amigos, próximos, dentro dessa mesma cadeia. Porque é assim que a gente veio. A gente veio de navio negreiro, a gente não veio de iate. A gente não chegou no iate, na verdade. A gente não veio de jatinho, a gente veio de navio negreiro. Então essa consciência que nos liberta também nos aprisiona. Mas esse aprisionamento, ele é conscientizador. E eu estou dizendo isso porque a gente precisa sempre arrombar a porta para fazer arte, né? Para investir nessa arte. Você precisa desdobrar, porque quando você faz um humor conscientizado, que não deprecia, eu faço manhã, eu não coloco enchimento de peito, eu não coloco enchimento de bunda, coança da mesma forma. Nenhum personagem que eu faço, seja no teatro, seja na TV, seja no audiovisual. Então é tudo trabalho de ator. Então sempre quando você faz um trabalho que não está ligado ao besterol, o patrocínio é mais difícil de conseguir, o público é mais difícil de conseguir. E exige da gente um amadurecimento psicológico. Primeiro, porque o roteiro que você faz tem que ser um roteiro que tem que ir para um outro lugar. Porque você entende que o público que você quer captar ali é outro. Então eu faço humor. A gente faz humor que a gente não xinga, que a gente não fala mal de ninguém, que a gente utiliza através da ironia, dos contos, através do tempo, da política, através de questões identitárias para poder se manter.
Então, assim, esse retorno vem, mas exige um trabalho triplicado. Um trabalho de pesquisa, um trabalho de vivência, um trabalho de amadurecimento. E é um trabalho que a gente não vai, infelizmente, a gente não vai ficar assim, jogando dinheiro para cima, como muitos blogueiros fazem. Porque eu escolhi fazer um humor que estivesse ligado à conscientização. Então, assim, a gente ganha dinheiro, mas a gente entende que é também algo muito ligado a entender esse tempo. Que não vai ser o mesmo tempo do besterol. Vai ser um tempo mais árduo. Mas eu preciso fazer isso porque eu vim do projeto social. Eu vim do Bando de Teatro Lodum, eu vim da Steve Biko. Eu vim de um lugar onde pessoas inteligentíssimas poderiam hoje estar ricas. Mas elas escolheram educar. Então eu também, como professor, é o meu dever fazer um humor que eduque, fazer uma arte que transforme e não apenas que enriqueça. Entendendo que o dinheiro é gostoso, é delicioso, mas que a gente consegue ali dividindo as duas coisas de acordo com o tempo e com a necessidade de falar e de fazer essas histórias acontecerem. É isso, é sobre causa, né? É sobre propósito, é sobre saber de onde vem, para onde se quer ir. E quando você tem essas causas, muitas vezes é muito mais difícil, né? Porque você está fazendo algo com peso, com conteúdo. Não ser raso, às vezes, custa um preço caro, né? Se a gente for pensar nessa questão de patrocínio, etc. De chamar pessoas, né? E a gente está falando de humor, que teoricamente é algo mais palpável, mais palatável, mais fácil para as pessoas consumirem, né? Então, ser consciente no Brasil tem seu preço. Agora, Sullivan, a gente começou falando aqui, né, sobre descentralizar o olhar, levando essa cena do cinema da Bahia, né, que a gente está falando dessa produção daí, porque a Glenda e o Ari, que são os diretores do filme, moram no Recôncavo Baiano já há muito tempo, estão trazendo esse olhar dentro dessa construção do filme. E eu queria saber como é que você vê, né, o cinema baiano em si, o cinema nacional preto. A gente, até o Cleison, que está aqui gravando com a gente, lembrou de Marte 1, que deve representar o Brasil no Oscar. É um filme sobre família também, né? Que é como o Rédea Curta que a gente está falando, com, obviamente, gêneros diferentes, né? De se tratar as histórias, mas é um filme lindíssimo. Inclusive, quem não viu, eu recomendo. É lindíssimo, Marte 1. Queria ver como é que você enxerga, né? O cinema nacional, o cinema preto nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho muito sensacional. Eu acho sensacional assim mesmo, no sentido sensacional da palavra. Porque às vezes a gente vai trazer várias questões aqui afirmativas, raciais, que são importantes para a gente discutir e para a gente enaltecer a importância da nossa existência. Mas eu acho sensacional porque a gente se vê na telona. A gente se vê no filme, a gente se identificar. Eu não lembro o nome dela agora, né? Mas tem a atriz do filme Mulher Rei, a que morre. Vocês assistiram Mulher Rei? Eu ainda não. Ainda não. Todo mundo diz que ela parece comigo. Aqui tô me achando já, né? Todo mundo fala que eu pareço com Juliana Alves também, viu? Todo mundo fala, mas eu pareço. Você vai ver. Eu pareço. Pior que ela parece todo mundo mesmo. acha que a gente se parece, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente tem essas duas questões assim no Brasil, né? Essa síndrome também do preto, todo preto se parecer, que também tá ligada à questão do preto único, que é uma questão também muito delicada, por a gente saber, assim, que o Brasil é um dos países do mundo, assim, onde mais pessoas são pretas, são presas por engano, por se parecerem com a outra, que a gente sabe que não é por isso, mas eu acho que essa parada rola uma identificação muito forte. Então a gente tá se vendo, eu acho sensacional a gente pagar um ingresso pra ir no cinema pra se ver, pra dizer assim, poxa, parece com minha prima, parece com meu tio, parece com minha mãe, parece com minha avó, se parece comigo, no jeito de falar, no jeito de vestir, no comportamento. Então isso é muito bacana, assim, eu acho que é um fenômeno, eu acho que Viola Davis fala muito disso, assim, né? Da importância da gente ter essa representatividade, de se enxergar e de se ver, porque se ver é se orgulhar, é a gente ter orgulho de ser, de estar. Então eu acho simplesmente sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Você falou também da Rosa, né? Isso. Eu acho que a Rosa Filmes traz muito isso, assim. Pelos filmes que eles trazem, né? Eles estrearam há pouco tempo Mugunzá, que tem minha tia, a Arlete Dias,
estrelando, que tem Fabrício Boliveira. Então a Arlete também tá no filme na rédea curta. Então eles fizeram Café com Canela, fizeram Ilha. São esses filmes que trazem majoritariamente essa temática negra, essa temática de temas mais aguerridos mesmo, discutindo questões importantes, temas militantes, temas que incomodam. Então a Rosa Filmes tem essa preocupação e tem também brilhado muito quando o assunto é fazer um cinema que fala bem da nossa gente e que mostra a nossa gente. Tanto por trás das câmeras, tanto pela frente. Olha, Sullivan, a gente está muito feliz de ter conversado com você, de conhecer você, de trazer esse outro olhar, assim, né, sobre o cinema nacional preto, o cinema baiano. Claro que a gente pegou, assim, o gancho, né, no filme que vai ser lançado no dia 1º de dezembro, mas é mais do que isso, né, que essa entrevista aqui, essa nossa conversa não fique datada somente pelo filme, mas para mostrar mesmo que a arte preta vem fervilhando, os pensamentos, os projetos, a sua cabeça que está aí fazendo esse trabalho já há tanto tempo. Foi um prazerzaço a gente conversar com você, que Rédea Curta seja um sucesso. Vão assistir, gente. Exatamente. Tem o trailer aí que a gente soltou aqui, vocês podem procurar aqui no Google também. E é o Sullivan Bispo de manhã, tem o Júnior, que é o Thiago Almassi, Zezé Mota, gente, está no elenco também, Arlete Dias, Jackson Costa. Vai ser divertidíssimo, sem dúvida, né, Sullivan? Vai ser muito massa, assim, o filme tá muito gostoso. Eu acho que é um momento, assim, de a gente ir pro cinema, levar a família, se divertir, né? Não sei se pode, mas se puder, leve periquito, gato, cachorro, papagaio, peru, coelho. Coloque todo mundo embaixo do braço. É um filme realmente de você se enxergar, dar risada, se lembrar da tia, da madrinha engraçada, se ver enquanto filho, enquanto cria, que passa por todas essas questões de manhã. 1º de dezembro, vamos lotar o cinema, acho muito importante, acho muito bacana. Quero convidar também para quem estiver em Salvador, nessa semaninha aí do Afropunk, quem quiser ir me ver no teatro, dia 24 e 25 de novembro, eu estarei na Sala do Coro com Coanza, que é meu espetáculo solo, Coanza do Senegal, o Curuzu, e aí já emenda esperando para dia 1º de dezembro e ver na rédea curta no cinema esse grande filme aí que a gente fez com tanto carinho. Maravilha, que chato, hein, ficar em Salvador de 26 até começo de dezembro. Já tô com inveja que a roupa dele tá ventando ali, acho que é ventilador. E a gente aqui amanhã vai ter o quê em São Paulo? Máxima de 14 graus, isso não é vida. Mas eu vou sair de férias em breve. E vai pra onde? Pra Bahia, né, gente? Nada mal. Sullivan, um beijo, viu? Um beijo, obrigada, querida. Tchau, tchau. Prazerzão. Podcasts Band News FM. Pretoteca.